Olá, meu nome é Cíntia Lameira, sou administradora, trabalho com relacionamento de grandes contas em uma empresa de seguro-saúde. Fui tocada pelo Reiki a partir do início da caminhada da minha irmã, mestre Renata, nesse lindo e abençoado movimento de redescoberta dos seus conhecimentos, há muitos anos atrás. Fui iniciada pela mestre Renata e pela mestre Glória da Elo, avançando no estudo do Reiki através do Estúdio Reiki Sagrado, e atualmente estou iniciando a trilha de mestrado através também do Estúdio Reiki Sagrado. Nesse momento onde todo mundo foi acometido pela pandemia, nós tivemos a grata bênção da mestre Renata ter sido iluminada com a ideia do Gokai Mind Healing, onde pudemos congregar conhecimentos e desenvolver movimentos energéticos bastante impactantes para o dia a dia de todos que de alguma forma conseguiram receber as bênçãos e energias desse lindo trabalho. Especialmente para mim, o Gokai Mind Healing foi de extrema importância, porque eu lido diariamente com as consequências da pandemia na vida dos meus clientes. E se não fosse esse momento especial, diário, do Gokai Mind Healing, eu não sei se teria conseguido seguir de uma forma tão equilibrada todos esses meses. O Gokai, além de tudo, trouxe uma grande oportunidade para mim de reencontro com vários temas e conhecimentos que estavam adormecidos e que consegui, através desse movimento de puro amor, dividir nesse momento abençoado. Sou realmente, profundamente e extremamente grata à mestre Renata e ao Estúdio Reiki Sagrado por essa oportunidade. E em falando dos temas que reencontrei nessa caminhada, do Gokai Mind Healing, eu trago aqui para essa conversa um pouco da importância dos símbolos e simbologias do nosso cotidiano. Jung já dizia que se algo é ou não simbólico vai depender, antes de tudo, do ponto de vista da consciência que o contempla. Então é importante que primeiro tenhamos claro em nossas mentes, em poucas palavras, que símbolo e simbólico é algo que representa uma ideia, uma entidade física, ou um processo, algo que vai além do seu significado manifesto. Aquilo que por sua forma ou natureza representa ou substitui num determinado contexto algo abstrato ou ausente. Já a simbologia é o estudo desses símbolos, o uso dos símbolos para representação de algo. Ainda temos o simbolismo, que significa um sistema de símbolos ou formas de expressão que utiliza os símbolos para indicar fatos ou ideias. Bem, dito isso, acho que fica muito simples, podermos afirmar que os símbolos e simbologias estão em todos os movimentos que vivemos, do físico ao não físico, as palavras, as ações, toda e qualquer forma de comunicação é feita através de símbolos. As letras, os números, os objetos. Nós todos podemos olhar para uma mesma coisa, mas cada um olha
a partir do seu ponto de vista, do seu jeito, com as suas necessidades e anseios. Então, o simbólico sempre passa por um movimento energético nosso. A nossa vida, ela passa a ter mais sentido, um novo sentido, com o poder dos símbolos. O que seria uma vida sem abstração, sem o simbólico para dar sentido ou significação? Seria tudo meramente racional. E uma vida meramente racional reduz o que nós somos, reduz o homem. Se pede a possibilidade de contemplar a sua completude, a sua inteireza, como um ser biopsico, sócio, emocional e espiritual que somos. O simbólico integra o biológico, o ambiental, o espiritual, o consciente e o inconsciente, o intelecto, o sentimento, a percepção, a intuição. É muito interessante nos darmos conta desse poder do pensar e ressignificar a presença e a força desses símbolos na nossa vida. Olha que simbólico, gente. Olha que bonito. Quando um casal, no momento do seu matrimônio, escolhe um ritual tradicional e usa uma aliança, um anel repleto de representação e significado. Aliás, esse ritual tradicional, e olha que eu falei ritual e eu não falei cerimônia, pois a cerimônia nada mais é do que um ritual, ela é cheia de simbologias. Existem várias lendas e teorias, mas eu vou trazer aqui para vocês a que eu acho mais interessante, até porque quem me conhece sabe que eu adoro buscar a história para balizar essas representações. Então, lá no Egito Antigo, para os egípcios, o anel e a aliança era usado nesse momento matrimonial porque o círculo não tem começo e não tem fim. Então, ele seria a representação, a referência direta a uma relação eterna. A história também conta que Alexandre o Grande importou o hábito, esse hábito do anel, para a Grécia, após ter invadido esse território do Egito. Os gregos, eles já acreditavam haver uma ligação direta entre o coração e o dedo anelar da mão esquerda. E utilizavam ímãs em forma de anel para que assim pudessem atrair o coração do parceiro. Olha que lindo. E aí, depois que Alexandre o Grande trouxe para a Grécia, eles receberam esse conhecimento trazido do Egito e juntaram a concepção da veia do amor com a simbologia egípcia do anel e passaram a trazer essa simbologia da relação eterna de amor com esse objeto. Com o passar do tempo, esse objeto veio a ser confeccionado de outros materiais, tantos que não enferrujavam. E aí entra a figura do ouro, que também tem uma outra simbologia, pois o ouro é um metal nobre que dura para sempre, do jeitinho que todos esperam que seja uma união. Olha que lindo! Nós ainda temos como exemplo aqueles nossos movimentos de falar para os filhos, pedirem bênção aos avós, aos pais, aos padrinhos. Essa bênção, ela invoca o apoio permanente de Deus para o bem-estar dessa pessoa. Ela fala de agradecimento, de prosperidade, de felicidade a toda pessoa que a recebe. Os filhos que recebem a bênção dos pais diariamente têm um bom começo espiritual e emocional na vida. Eles recebem um firme propósito de amor e aceitação.
Muitos são os significados que perpassam a nossa vida. Porém, a nossa rotina diária, corrida, tem nos colocado cada vez mais distantes de perceber a riqueza que os símbolos têm na nossa vida, juntamente com os rituais. O ser humano, de modo geral, ele tem pouco interesse pelos significados ocultos da natureza e da vida. Mas quando ele sai em busca da realidade interior, esses símbolos começam a adquirir um valor para ele. Nós vamos aprendendo a sua linguagem e por ela penetra todos esses significados. Nesse momento a gente já traz aqui a importância do Reiki e toda a sua simbologia para o nosso dia a dia. Os sonhos também podem desempenhar papel relevante nesse desenvolvimento, pois muitas vezes, ou se não a maioria das vezes, eles são utilizados por núcleos internos do ser para nos enviar mensagens ao nosso eu consciente. São inúmeros os estudos antigos e recentes sobre a importância dos símbolos na vida e na cultura de todos os povos. De alguma forma, eles são uma linguagem cifrada das aspirações e dos ideais humanos. Por isso existe, desde muitos tempos imemoráveis, e continuarão existindo para sempre. Nós temos alguns símbolos com significados profundos dentro de um determinado contexto histórico e cultural, que quando entendidos com profundidade e trazidos para o nosso consciente, eles se manifestam e alimentam o respeito e o despertar de energias. Eu trago aqui um exemplo simples, o da bandeira e do hino nacional. Até as crianças, quando participam de alguma cerimônia cívica, ao hastear da bandeira, ao cantar do hino nacional, elas levam a mão ao peito de forma inconsciente. E para muitos, esse momento traz uma emoção interna incontrolável. Por quê? Porque estes símbolos fazem parte do coletivo dessa nação. Nós não temos aqui como nos aprofundar muito nos temas, mas é muito importante lembrar dos símbolos religiosos, da cruz, dos altares, dos templos, que por mais simples que possam parecer, são particularmente profundos esses símbolos. Eles apresentam variáveis, mas sempre ultrapassam o nível do que se visualiza neles e apontam para uma dimensão transcendente. Durante a nossa caminhada do Gokai Mind Healing, nós falamos de uma série de símbolos que estão no nosso dia a dia ou que trazemos para o nosso dia a dia, como sendo representatividade de nossas necessidades físicas e não físicas, e principalmente a importância de utilizarmos esses símbolos para o nosso melhor equilíbrio mental, espiritual, emocional e físico. E nada melhor, gente, do que alçarmos mão diariamente das belezas que o Reiki nos proporciona. Nós falamos lá no Gokai Mind Healing dos altares e da força energética que podemos trazer para eles. Falamos de símbolos físicos, de símbolos místicos, de símbolos magísticos, de símbolos religiosos.
de plantas, de flores, de cristais e até dos mundos paralelos com seus habitantes que trabalham grande parte desses símbolos. Mas nós precisamos ter claro em nossa mente que todo esse conhecimento só é válido se trazemos para a nossa realidade diária, para que realmente possamos entender seu poder e importância. Meu principal motivador em trazer esse tema é para fazer um convite para que possamos ficar mais atentos, a fim de dar espaço para que os rituais possam se expressar em nossas vidas. Podemos utilizar esses símbolos que estão em nosso dia a dia, ou podemos alçar mão deles através da busca de conhecimento, como ter um espaço na nossa agenda diária para agradecer, para meditar, para orar, para fazer a autoaplicação do Reiki diário, refletir sobre si no contexto da vida, ou mesmo através de movimentos muito simples, como almoçar com a família aos domingos, como celebrar as grandes, mas também as pequenas vitórias cotidianas, e outros movimentos tantos que nos ajudem a reconhecer o sagrado nas pequenas grandes coisas da vida, em todos esses símbolos e simbologias que se apresentam no nosso cotidiano. Vamos trazer para o nosso consciente a beleza de todos os símbolos que estão à nossa mão no nosso dia a dia, do acordar ao dormir. Vamos aproveitar o conhecimento para dar vida às simbologias que nos permitirão expandir nossas energias e trarão ainda mais realizações no físico e no não físico. Vamos usar os símbolos maravilhosos que o Reiki nos traz para nosso desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual. Aproveitem para nos disponibilizar ao conhecimento dessa linda filosofia, tão completa e abundante de energias. Eu sei que o Estúdio Reiki Sagrado está e sempre estará disponível para todos que queiram se dispor e se propor a avançar nessa trilha, nesse caminho de bênçãos. Mais uma vez eu agradeço de todo o meu coração a Mestre Renata e ao Estúdio Reiki Sagrado, e principalmente a esse movimento do Gokai Mind Healing, pela oportunidade da minha redescoberta e pela oportunidade de comungar dessa energia de amor, de luz, de paz e de harmonia junto com todos vocês. Gratidão absoluta. Gratidão. Namastê.